Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 2024, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, os conterrâneos de Jesus, diz o Evangelho de hoje, ficaram escandalizados por causa dele. Compreendamos. Eles, amados irmãos e irmãs, mesmo vendo os milagres que Jesus realizava, ouvindo a sua pregação, eles endureceram o coração. E como desculpa para não se converterem, eles cheios de preconceito, eles questionam a origem de Jesus, porque a origem do Messias era algo bastante comentado. Então eles começam a questionar: não é ele o filho do carpinteiro? Porque lembrem, ele deveria ser filho de Davi e não filho de um carpinteiro. Assim, amados irmãos, eles não aceitam os milagres realizados por Jesus como um sinal de Deus, pois, se aceitassem, eles teriam necessariamente que se converter. Mas eles preferem ficar sem conversão, preferem ficar como estão do que mudar a opinião deles. Ou seja, vejam, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? É um dos antigos profetas, é Elias, é João Batista que se converteu que ressuscitou dos mortos. Mas eles ficam nessa questão, mas não sabem quem é Jesus. Sempre lembra que quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, é aquilo que Jesus quer. Tanto que ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, e é claro também, lembra aquele momento em que Pedro e os outros apóstolos, os outros discípulos querem ir embora. Jesus pergunta: e vocês também querem ir embora? E Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, os apóstolos têm um posicionamento, enquanto que os outros, infelizmente, não conseguem nem ver em Jesus, nem nas palavras, nem naquilo que Jesus faz, um sinal de Deus, mas os seus discípulos conseguem. E assim, amados irmãos e irmãs, os pequenos e os humildes são aqueles que escutaram a palavra de Deus, ou seja, que buscam a conversão. Por quê? Porque sentem que a palavra de Jesus, que os sinais que ele realiza são os sinais de Deus. E por isso Jesus diz: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus também nos convida hoje para que abramos os nossos corações, abramos nossa mente para ouvir, abramos nossos ouvidos para ouvir a sua palavra, pois a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Então, amados irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Amado Jesus, que hoje eu seja humilde, que meu coração seja humilde
para ouvir a tua palavra, né? Que nós tenhamos a humildade de ouvir a palavra de Deus, que Ele também nos dê a inteligência para compreendê-la e que nós sejamos sábios, né? Tenhamos um coração sábio para colocá-la em prática. Amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.